Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica da Silva de Língua Portuguesa. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês sobre orações subordinadas substantivas. Gente, esse conteúdo é super fácil, fica ligado nas dicas que vocês nunca mais vão errar, tá? Então vejam, nesse caso aqui eu já estou com as classificações, tá? Então a gente tem 6, que são as classificações das orações subordinadas substantivas. Então eu tenho a subjetiva, a objetiva direta, a indireta, a predicativa, a completiva nominal e a positiva. São essas 6, né, as orações subordinadas substantivas. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender é que nós temos um período composto. Então, eu vou pegar logo aqui a primeira oração e dividir esse período. Por que um período composto? Olha só, eu tenho um verbo e eu tenho outro verbo aqui, tá? Então, por isso aqui eu tenho uma oração subordinada com um período composto. Então, quando a gente trabalha com oração subordinada, a gente tem que dividir para saber qual é a oração subordinada automaticamente e saber qual é a oração principal, porque na classificação o que importa pra gente é a oração principal, tá? Então, normalmente a gente divide aqui através do que, tá? Não só o que, pode ser o se também, certo? Ou, né, alguns pronomes indefinidos. Nesse caso aqui, o se não se encaixa, mas há orações em que a gente pode trocar sem problema nenhum, tá? Então, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Essa primeira oração subordinada subjetiva, a característica principal dela é a ausência do sujeito. Nas demais, nós vamos ver a presença do sujeito. Então, já tem uma primeira característica, tá, galera? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a ausência do sujeito. E nas demais, nas outras 5, nós temos, todas elas apresentam sujeito, tá? Ó, sujeito, e aqui também sujeito. Então, quando vocês se depararem com uma oração subordinada e ficar na dúvida qual a classificação, se liga, vê se na oração principal, que é a primeira, tá? Nem sempre vai ser a primeira, porque ela pode também estar invertida. Observa se logo no início eu tenho a presença de um verbo na terceira pessoa. Isso é uma característica principal da oração subordinada, porque ela está indeterminando o sujeito, certo? Então, ó, é necessário. Eu não tenho ninguém praticamente indicando essa ação, tá? Então, o verbo aqui, ele está na terceira pessoa. Quando isso acontece, é uma característica fortíssima da oração subordinada subjetiva. Então, para a gente terminar esse primeiro exemplo, eu tenho aqui a oração principal e a oração subordinada substantiva subjetiva. Nossa, só isso, professora? Sim, só isso. Então, essa daqui é a característica principal da oração subordinada substantiva subjetiva. É o que? A ausência do sujeito, gente. Então, a gente já matou uma, falta 5. Já identificamos as características que elas têm em comum, que é a presença do sujeito, tá? Então, eu vou começar por essa e em seguida a gente vai vendo as demais. Olha, eu já sei que eu tenho que dividir a oração principal e a oração subordinada. Então, vamos lá, tá? Então, ó, agora eu tô na objetiva direta, certo? Então, ela identificou, ela disse que na minha oração principal eu tenho que ter o sujeito. Então, onde que está o sujeito aqui? Todos, tá? E essa daqui, consequentemente, eu não sei se vocês perceberam, mas olha, que você participe da pesquisa, que você participe da pesquisa, que você participe da pesquisa, então está em todas. O final da oração está igual em todas. O que isso significa, galera?
que isso significa? Que eu coloquei reticências para, né, vocês ficarem ligados aí, que é também o mesmo finalzinho. Isso significa que a gente tem que ficar focado na oração principal, tá? Então, a divisão vai do que para trás, não interessa, né? Pode ser tudo igual, tá? Mas o que vai fazer com que a gente classifique corretamente as orações subordinadas substantivas é a oração principal, certo? Então, aqui, ó, eu já identifiquei o meu sujeito, aqui, ó, todos. E nessa oração principal também, para ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, eu preciso de um verbo transitivo direto. Então, o verbo querer, porque quem quer, quer algo, né? Então, ele precisa de complemento aqui sem a presença da preposição. Então, ó, o verbo querer, ele é um verbo transitivo direto, tá? Então, ó, objetiva direta. Vejam que a gente não está usando nem o finalzinho das orações, tá? Então, obviamente, aqui vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A mesma coisa acontece nas orações objetiva e indireta. Então, novamente aqui, ó, a presença, né? Vamos botar aqui a oração principal para vocês não esquecerem. Então, eu tenho a presença do meu sujeito, aqui, ó, do meu sujeito, e automaticamente um verbo transitivo indireto, porque quem necessita de, né? Professora, é necessário a preposição estar aqui? Nem sempre, gente. Ela pode vir ou não. Depende se você quer escrever ou não. Nesse caso aqui, ela não veio, tá? Então, mas a gente sabe que o verbo necessitar, ele pede uma preposição, certo? Quando a gente for para a predicativa, eu tenho aqui o meu sujeito, que é o melhor, não esquecendo que isso aqui é uma oração principal, tá? Eu tenho o meu sujeito aqui. E a característica principal da predicativa, galera, é o verbo de ligação. Estão lembrados dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, aparecer, entre outros, tá? Esses são os principais. Então, aqui, para ser predicativa, eu tenho que ter sujeito e verbo de ligação. Não esquece, tá? Quando a gente vem para completiva nominal, surge até uma duvidazinha, porque a completiva nominal, ela também tem preposição. E aí, o que a gente faz? Ah, professora, então eu posso classificar como objetiva indireta. Não, não. Há uma diferença muito grande, tá? Retornando aqui para a objetiva indireta, o de, que é a preposição, ele se refere a um verbo. E nesse caso aqui, a preposição se refere a um substantivo abstrato. Essa é a diferença, tá, entre a objetiva indireta e a completiva nominal em relação das preposições, tá? Em relação à preposição. Novamente aqui, ó, eu tenho o meu sujeito e um substantivo aqui abstrato, tá? Então, esse de aqui, ele se refere a um substantivo abstrato. Logo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E, por fim, chegamos à positiva. Se vocês forem aí, ó, pegar, né, o que a gente aprendeu de aposto, a gente sabe que o aposto, ele dá uma informação a mais, né, sobre algo que já foi dito. Então, é o que acontece aqui. Muita gente classifica a positiva quando vê logo, ó, os sinais de pontuação. É uma dica, né, assim, para quem vai fazer Enem ou uma prova mais rápida e requer de tempo. Mas aqui, nesse caso, por que não identificar só pela pontuação? Porque no caso, a positiva, ela vai dar um complemento em relação ao substantivo. Então, o nosso substantivo aqui, ó, é desejo. Então, ele vai completar a palavra desejo. Todos têm um desejo. Que desejo é esse? Que você participe da pesquisa. Então, aqui, ó, eu tenho o meu sujeito, tá? Não esquecendo que isso aqui é a minha oração principal. Aqui também eu tenho a minha oração principal. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essas diquinhas aqui vocês podem anotar, vocês vão se dar super bem. Obrigada e até a próxima.